Olá pessoal, bom dia, alunos da Impacto. Hoje nós vamos à nossa terceira aula sobre tabela periódica, ok? E que a gente vai continuar aprendendo as propriedades químicas físicas que a tabela periódica nos dá, certo? Então vamos começar a nossa terceira aula sobre tabela periódica. Bom, só para a gente relembrar um pouquinho, né? A gente viu que a tabela periódica, ela tem os períodos, que são as linhas horizontais, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 períodos, e que eles dão o número de camada dos elementos químicos. Eles nos informam o número de camadas que cada elemento químico possui. Então, se o elemento químico tiver no segundo período, que é a segunda linha horizontal, ele vai ter duas camadas, K e L, certo? Isso nós aprendemos na aula passada. Também vimos que os elementos químicos, eles são agrupados em famílias e que essas famílias são as linhas verticais. E as famílias, elas vão dar, os elementos que são da mesma família, eles têm propriedades química, físico semelhantes, certo? A gente viu isso também na aula passada. Então, a nossa tabela tem os períodos, que são as linhas horizontais, que nos informa o número de camadas, e nas linhas verticais a gente tem as famílias. De acordo com a nova classificação, a gente vai ter família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 famílias. Ou pelo sistema mais antigo e ainda hoje muito utilizado, a gente tem as famílias dos elementos representativos e as famílias dos elementos de transição. As famílias dos elementos representativos são chamadas famílias A, e as famílias dos elementos de transição são chamadas família B. Então, aqui nós vamos ter a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, que a gente vai ver que são os gases nobres. E aqui nós temos as famílias dos elementos representativos, que são as famílias B, e que vocês vão ver que a gente vai ver pouco sobre elas, tá? Porque eles são os elementos de transição. Isso nós aprendemos na aula passada. Então, vamos às aulas de hoje. Bom, em relação à aula de hoje, a gente vai ver que, novamente relembrando, por que a gente está relembrando isso? Porque hoje nós vamos ver a informação que a família nos dá sobre os elementos. Então, na aula passada, a gente viu que as famílias, elas, além de agrupar as propriedades, né, a gente viu que as famílias são as colunas verticais, elas representam as propriedades. Os elementos que são da mesma família têm propriedades semelhantes, diferente daqueles elementos que são de famílias diferentes. E vimos também que os períodos, que são as linhas horizontais, então a gente tem 7 períodos, eles nos informam a questão do número de camadas eletrônicas que aquele elemento químico possui. Então, o elemento químico no quarto período, ele vai ter 4 camadas eletrônicas, K, L, M e N, certinho? Então, isso nós vimos também na aula passada. Depois, nós vimos, né? Só para relembrar, tá, gente? Os elementos de transição e externa, né? E os elementos de transição interna, que são as séries lantanídeos e actinídeos. E a gente vai ver que eles só estão fora aqui da tabela porque na realidade iria ficar muito extenso, não teria como utilizar essa tabela. Então, mas na realidade os lugares que eles ocupam são esses dois quadradinhos da tabela. Os lantanídeos no primeiro quadradinho e os actinídeos no quadradinho de baixo. Eles estão, então, no sexto e no sétimo período. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, os lantanídeos, eles têm 6 camadas eletrônicas. Vamos lembrar, K, L, M, N, O, P.
E os actinídeos, eles vão ter 7 camadas eletrônicas. K, L, M, N, O, P e Q. Então, eles já têm maior número de camadas eletrônicas, porque eles já estão no 7º período da tabela periódica. Depois nós vimos, né? A gente tem aqui as famílias B, que são os elementos de transição, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. E aqui temos a 8B, ela engloba o maior número de colunas, mas que a gente vai ter que aprender mais vão ser as famílias dos elementos representativos, porque é elas que mais utilizamos nas nossas transformações químicas, nas nossas provas de seleção. Então, a gente tem que entender bem as famílias dos elementos representativos, que são as famílias 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, e depois nós vamos ver um pouquinho também da 8A, que são os gases nobres, certo? Bom, então aqui nós já temos a nossa tabela periódica moderna, que já sabemos que ela dá pra gente a informação de que os elementos pertencentes ao primeiro período, eles vão ter uma única camada eletrônica. Os elementos que estão no segundo período vão ter 2 camadas eletrônicas. No terceiro período, 4 camadas eletrônicas. No quinto período, 5 camadas eletrônicas, K, L, M, N e O. E assim sucessivamente até 7 camadas eletrônicas. Então, a tabela periódica já me dá a informação de que o elemento químico, ele tem X camadas eletrônicas, certo? Depois nós vimos também, desde lá a primeira aula, que a tabela periódica moderna, ela vem em ordem crescente dos números atômicos em relação às linhas. Ou seja, o hidrogênio tem número atômico 1, quem vem logo depois do hidrogênio é o hélio, que tem número atômico 2. O lítio, 3. O berílio, que está do lado, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Inclusive, eu pedi para vocês colocarem na tabela periódica, eu pedi para vocês confeccionarem, colocar um número atômico para vocês ver essa ordem crescente dos números atômicos, certo? Então, a gente também viu o nome das famílias. Então, as famílias dos elementos representativos, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E dos elementos de transição, nós temos aqui dentro que são as famílias B, certinho? Então, vamos lá. A gente vai ver hoje um pouquinho mais de informação sobre as famílias dos elementos químicos, porque as famílias, elas recebem nomes especiais, tá? A gente vai ficar concentrado principalmente nas famílias dos elementos representativos. A gente tem que saber quais são esses elementos. Então, a gente vai ver aqui o quê? A família 1A, eles são chamados metais alcalinos terrosos, mas futuramente a gente vai ver o porquê. Desculpa, são chamados de metais alcalinos. Então, família 1A são a família dos metais alcalinos. A família 2A, que é a segunda coluna, são a família dos alcalinos terrosos. A família 3A, ela é a família do boro. Se vocês olharem aí na tabela do livro de vocês, o primeiro elemento é o boro. Então, elas são chamadas família, todos os elementos que pertencem a essa família são chamados família do boro. Depois a gente tem a família do carbono, porque o primeiro elemento é o carbono. A família do nitrogênio, porque o primeiro elemento da família é o nitrogênio. Depois a família 6A recebe um nome especial, que são os calcogênios. E a família 7A, os halogênios. E a 8A, como eu falei com vocês, ou 18, são chamados famílias dos gases nobres. Então, todos esses nomes a gente vai ver que tem um significado químico. É em função de alguma característica química que esses elementos possuem, por isso que eles recebem esses nomes. Então, só para a gente repetir. Família A dos metais alcalinos, 2A alcalinos terrosos,
família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família dos calcogênios, halogênios e a 8A dos gases nobres. Isso a gente tem que saber. E os elementos de transição interna, a gente vai ter os lantanídeos e os actinídeos, que normalmente eles podem ser, depende do tipo de tabela periódica que eles apresentam, certo? Então a gente tem série dos lantanídeos e série dos actinídeos, certo? Mas principalmente a gente tem que saber as famílias dos elementos representativos. Então a família 1A é dos metais alcalinos, família 2A dos alcalinos terrosos, 3A família do boro, 4A família do carbono, 5A do nitrogênio, 6A do calcogênio, 7A dos halogênios e a 8A família dos gases nobres, certo? Então essas famílias químicas, elas recebem nomes, certo? E especiais que a gente precisa saber. Bom, uma outra questão importante. As famílias dos elementos representativos, por exemplo, família 1A, 2A, que são as famílias A, elas dão a informação para a gente sobre o elemento do número de elétrons que aquele elemento tem na última camada. Isso se tratando de um átomo neutro, né? Que a gente sabe que um átomo neutro é aquele que tem maior, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, tá? Sem formar íons. Então, a família dos elementos representativos, elas dão a informação do número de elétrons que eu tenho na última camada. Por exemplo, o sódio. O sódio está lá na família 1A e tem número atômico 11. Se ele está na família 1A, eu posso lá ver também em que período ele se encontra. Normalmente ele está no terceiro período. Por quê? Então eu já sei que se ele está no terceiro período, ele vai ter quantas camadas? K, L e M. Então ele vai ter 3 camadas eletrônicas. E eu sei que ele faz parte da família 1A. Se ele faz parte da família 1A, quantos elétrons ele vai ter na última camada? Um único elétron. Então, se ele tem K, L, M, eu sei que na camada M ele vai ter um único elétron, certo? Então, na hora que eu fizer a distribuição, eu pego o número atômico, né, o Z, que a tabela periódica também me dá, e distribuo ele nas 3 camadas até dar o número atômico. K2, L8, M1. Então, se eu somar aqui, ó, 8 mais 1, 9, 10, 11. Então, eu tenho 11, número atômico, 11, certo? Então, a família, o cálcio, por sua vez, ele vai estar na família 2A. E ele vai ter o quê? 2 elétrons na última camada. Se eu for lá olhar o período que ele se encontra, ele está no 4º período. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4 camadas eletrônicas, porque ele está no 4º período, na 4ª linha horizontal. E ele está na segunda família, que é a família 2A. Assim, eu sei que ele tem 2 elétrons na última camada. Então, é simplesmente eu pegar o número atômico, distribuir seguindo as regras que a gente aprendeu em sala de aula, né? E eu sei que no final ele vai ter 2 elétrons na última camada. Se eu somar isso aqui, eu vou achar um número atômico 20, como a gente aprendeu no capítulo 2, né? O carbono, ele está na família 4A. Então, ele tem 4 elétrons na última camada. E eu sei que ele está no 2º período, então ele só tem a camada K e a camada L. Sendo que na camada L ele vai ter 4 elétrons, porque ele está na família 4A. É simplesmente eu fazer a distribuição eletrônica do número atômico dele. O número atômico dele é 6. Então, se ele tem 4 elétrons na última camada, na camada K ele vai ter 2. Então, a família dos elementos representativos, elas me dão a informação de quantos elétrons tem na última camada. Lembrando, o período dá o número de elétrons que eu tenho na última camada e a família, o número de camadas, o período me dá, que é as linhas horizontais,
e as linhas verticais, que são as famílias, me dá o número de elétrons que eu tenho na última camada eletrônica. Então, e mais uma vez, só para a gente relembrar que algumas famílias de alguns elementos químicos, elas recebem nomes especiais. Então, a gente tem aqui a família 1A, com exceção do hidrogênio, tá, gente? Porque o hidrogênio é sozinho, ele não tem uma família. Ele é sozinho. Então, aqui, com exceção do hidrogênio, eu tenho a família 1A, são dos metais alcalinos, família 2A, metais alcalinos terrosos, família 3A, família do boro, 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A, família dos calcogênios, 7A, família dos halogênios e 8A ou 18, família dos gases nobres, ok? Vocês não precisam preocupar com essa questão dos nomes das famílias antigos e o mais usado, porque geralmente nas provas, se eles utilizam, por exemplo, a metodologia nova, que é de 1 a 18, eles também vêm trazendo, né, a informação de como que era o nome dessa família na nomenclatura antiga, que é 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, tá? E outra coisa, a questão do número de elétrons na última camada, ela só serve para a nomenclatura antiga. Se eu estou na família 6A, eu tenho 6 elétrons na última camada, tá ok? Por isso que ela ainda é muito utilizada atualmente. E só para lembrar, né, isso aqui foi uma forma de design da tabela periódica, por isso que está fora aqui, mas eles estão englobados aqui dentro. Então, temos os lantanídeos e os actinídeos. Bom, só para a gente relembrar, os períodos relacionam-se à quantidade do número de camadas. Então, se eu estou no primeiro período, eu só tenho a camada K. Se eu estou no segundo período, que é a segunda linha horizontal, eu estou na camada K e L. Se eu estou no terceiro período, eu tenho a camada K, L, M. Se eu estou no quarto período, K, L, M, N e O. Se eu estou no sexto período, K, L, M, N, O, P. Se eu estou no sétimo período, eu tenho todas as camadas. K, L, M, N, O, P e Q, ok? Então, o período me informa o número de camadas. Os elementos, a gente vai ver também que eles têm classificações que se referem às suas propriedades, que a gente vai estudar um pouquinho, e essa classificação ela é mais global, mas só para a gente entender. Os elementos, eles podem ser classificados de 3 maneiras: metais, ametais ou semimetais e os não metais, ok? Os semimetais, ora, por que eles recebem esse nome? Ora, eles se comportam como metais, ora como não metais. Por isso, eles são chamados de ametais ou semimetais ou metaloides. Desculpa, não, é semimetais ou metaloides. E os ametais ou não metais, que não são metais. E a família 8A, elas são os gases nobres. Então, os elementos químicos, eles podem ser classificados dessa forma. Os metais, que geralmente a maioria dos elementos são metais. Os semimetais, que são esses poucos aqui. Por que são chamados de semimetais? Porque eles estão de transição. Umas horas se comportam como metais, outra hora como não metais. E por fim, e outra característica, os não metais ou ametais. E por fim, a família 8A, que é a última família ali, a gente tem os gases nobres. Então, essa é uma classificação dos elementos químicos que a gente tem que saber. Mas, principalmente, a gente tem que saber que os semimetais são basicamente esses poucos, né? E os gases nobres são somente a família 8A. Então, os demais são metais
e os outros que estão longe dos metais são os não metais ou ametais, certo? Bom, aqui mais uma vez mostrando, né? Então aqui a gente tem os metais, com exceção do hidrogênio, que ele também não entra nessa classificação. O hidrogênio ele tem propriedades únicas que são só deles, então ele não entra nessa classificação. Então a gente tem o hidrogênio sozinho lá, os metais, que a grande maioria dos elementos são classificados como metais. Depois nós temos um pouquinhos aqui que são os metalóides ou semimetais, porque ora se comportam como metais, ora se comportam como não metais. E os não metais ou ametais, que são esses em roxinho, e a família 8A, que a gente tem os gases nobres. As cores não importam, ok? Vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, depende da tabela. Mas o que a gente tem que saber? Maior quantidade são os metais, a gente vai estudar nas futuras aulas as características desses metais. Um pouquinho são os semimetais e os não metais, e a família 8A nós temos os gases nobres, certo? Bom, por hoje é só. Nas próximas aulas a gente vai entender um pouquinho da classificação, das características desses elementos que são classificados como metais, não metais, ametais, né? Ou não metais, e os gases nobres, e podemos então ter todas as informações básicas que uma tabela periódica nos dá, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam alguma questão, me mandem dúvidas, que nós estamos aqui para responder. Fiquem em casa, saúde a todos, ok?